A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. Se você é novo no canal, ainda não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus daqui do estado da Bahia, sou filiado da CIADEB e também CEJADB. E você que já é inscrito no meu canal, eu quero lhe agradecer, que as bênçãos de Deus recaem sobre a sua vida. Gente, que coisa maravilhosa! Muito obrigado pelos comentários, pelos likes, por estar compartilhando os nossos vídeos e que Deus esteja assim lhe abençoando cada vez mais, tá bom? Desse canal, Descomplicando a Teologia, você vai estar encontrando sempre a nossa Escola Bíblica Dominical, as aulas dos vídeos, tá bom? Vídeos da nossa EBD. Eu estou comentando toda segunda-feira, estou comentando a lição dos adultos, a partir das 9 horas. Toda 9 horas da manhã tem vídeo novo no nosso canal, tá bom? Segunda-feira, a lição dos adultos. Terça-feira, a lição dos jovens. Quarta-feira, a lição dos juvenis. E quinta-feira, a lição dos adolescentes. E sexta-feira é aquela folga abençoada pra gente, tá bom? Hoje, por exemplo, nós estamos comentando aqui, ó, a lição dos jovens. A lição dos jovens. Eu não poderia esquecer, viu? Tá vendo esse livro aqui bonitão? É o meu livro, viu? Descomplicando a escatologia, onde eu falo desde o arrebatamento até novos céus e nova terra. E se você tiver interesse de comprar, aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar um link para você estar comprando o livro, tá bom? Ele custa apenas R$30, já com frete grátis para todo o Brasil, tá bom? R$30 eu mando para qualquer lugar do Brasil. E em PDF eu estou vendendo ele por R$10. Eu posso mandar para você, você manda o seu WhatsApp, eu mando para você. O PDF custa apenas R$10. E vou deixar também na descrição desse vídeo uma playlist, todas as playlists da escola da nossa EBD e também de escatologia. Eu tenho um curso de escatologia do arrebatamento até Novo Céu e Nova Terra para você assistir, aprender, tirar suas dúvidas quando você quiser. Mas sem demora nenhuma, vamos para a nossa lição. Nós já estamos aqui chegando ao finalzinho, pertinho já do final da nossa lição desse nosso primeiro trimestre. Já vimos vários sinais, vimos vários milagres de Cristo, mas agora nós estamos aqui na lição de número 10. A lição de número 10, que vai trazer por tema Jesus, o bom pastor. Jesus, o bom pastor. É nessa nossa mencionar duas coisas, né? Jesus é bom e ainda é pastor. Então, sempre eu digo a você que se você é professor da escola dominical, aborde o tema, aborde o título da lição, que vai ser fundamental. Pergunte o que os seus alunos sabem sobre Jesus. Pergunte essa questão do bom. Você sabe que para Deus só existe bom ou ruim? Ou a coisa é boa ou é ruim? Hoje aqui no mundo existe a coisa excelente, perfeito, mas na Bíblia Deus só disse que a coisa era bom. Deus criou o homem e disse que era bom, Deus criou os céus até e disse que era bom. Então para Deus só existe aquilo que é bom ou aquilo que é ruim, tá bom? A questão de perfeito, essa questão de excelente, isso são criações humanas, tá bom? E o bom pastor, o que significa pastor? Porque Jesus ele é o pastor e ainda é bom como pastor? É isso que nós vamos estar estudando no decorrer dessa lição. Eu sempre digo que às vezes nós fazemos questionamentos no início da nossa aula, mas não precisa responder naquele exato momento. Os questionamentos é para aguçar a curiosidade dos seus alunos, ou até para que você possa ver o nível de conhecimento que eles já têm, para a partir desse momento, você iniciar a sua aula. Tá bom? Vamos lá? Introdução. Nessa lição deste domingo, estudaremos mais um riquíssimo sermão messiânico pregado por Jesus. O apóstolo João, e o autor da nossa lição, ele dá uma parada agora de falar acerca dos milagres de Jesus e agora introduz um grande ensinamento de Cristo, porque nem tudo é milagre, nem tudo é sinal. O povo para que possa crescer e nós para que nós possamos aprender é necessário ter uma base bíblica, é necessário adquirirmos conhecimento, é necessário meditarmos na palavra. Você já pode observar que na sua igreja, por exemplo, se falar que vai vir um irmão que é fogo puro, que revela, que profetiza, que tem o dom de cura, a sua igreja fica assim, ó, querendo ver os milagres, de pessoas descrentes, de pessoa crente, a igreja lota de pessoas. Agora vá no culto de ensinamento, vá no culto de doutrina e me diga se dá a mesma quantidade de pessoas. Já para analisar, nos cultos de portas abertas, quando tem aquele pregador que tem dons espirituais, a igreja fica cheia de gente. Mas no culto de doutrina, de ensinamento, poucas pessoas vão para a igreja. Agora eu vou dizer para você, é muito importante a sua participação na escola bíblica dominical, é muito importante a sua participação no culto de doutrina, porque são esses cultos, é embasamento bíblico que nós precisamos para estar fortalecidos. Não é à toa que desde o tempo de Jesus, muitas pessoas seguiam a Jesus por causa dos milagres, para ver a cura, para ver os milagres, e estas pessoas até recebiam a cura e o milagre, mas nem todos recebiam a salvação.
E o maior benefício de Deus para com a nossa vida não é cura, não é libertação, não é prosperidade, não é nada disso. É a nossa salvação. Porque aqui nesta terra nós podemos ver 10, 15, 20, 30, 50, 100 anos aqui nesta terra. Mas lá no céu é eterno. Então a minha maior preocupação tem que ser com a salvação e não para conquistar as coisas aqui da terra. Não estou dizendo com isso que nós não podemos desfrutar do que for melhor aqui. Podemos se desfrutar e devemos estar aptos para isso. Mas a nossa meta, o nosso foco, o nosso sonho, o nosso propósito tem que se alcançar as promessas de Deus. Ô glória! Se inscreve no nosso canal, por gentileza aí. Pare um pouquinho, se inscreva aí, aperte nesse botão, inscreva-se assim. Ative o sininho para que você possa receber os nossos vídeos. Toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai receber a notificação. E assim você poderá assistir os vídeos quando e como quiser, tá bom? Vamos lá. Na introdução aqui já falamos com relação à questão do milagre, da humanidade de Cristo. Há também forte declaração de Jesus a respeito de sua missão redentora. Mas o mais importante aqui vem agora com relação ao ensino, a questão do pastor, da ovelha e do aprisco. Veja só, Jesus começa a observar a vida das lideranças religiosas daquele tempo. E Jesus começa a deixar bastante claro, né, que o povo de Israel, as pessoas desta terra são chamadas de ovelhas. O povo de Deus são classificados como ovelhas. E eu fico outro dia pregando na igreja e falei, rapaz, por que Jesus não chamou de jumentas? Por que Jesus não chamou de cavalos? Por que Jesus não chamou de galos? Por que Jesus não chamou de onça, de tigres e assim por diante? Porque a natureza da ovelha é que mais caracteriza segundo a vontade do Senhor. Porque a ovelha, na sua essência, ela é dócil. A ovelha, na sua essência, ela precisa do pastor. A ovelha sem o pastor, ela vai para o lugar errado, ela come alimento ruim, ela pode ser tragada, morta a qualquer momento pelos lobos. Então Jesus, o próprio Deus, utiliza esse termo na questão de ovelha para demonstrar a necessidade que nós temos do pastor. A necessidade quanto nós precisamos de ter um pastor para cuidar da nossa vida, porque a ovelha ela é inofensiva. A ovelha em si ela não faz mal, a ovelha não sabe se proteger. Por isso que ela precisa do pastor. Então já deu para você entender porque você é dessa forma, né? Já deu para você perceber o quanto nós precisamos de Deus. E o mais interessante é que o próprio Cristo vai se apresentar agora como bom pastor, como verdadeiro pastor, como aquele pastor que está apto, está pronto para dar sua vida em prol das ovelhas. Olha que coisa interessante. Vejamos, o aprisco de Deus. A parábola contada por Jesus tinha um valor representativo e especial em seu tempo, quando a descrição das ovelhas era muito mais comum. As pessoas conheciam bem a realidade campestre. Jesus fala em linguagem figurada sobre o curral das ovelhas. Jesus denuncia os ladrões, salteadores e mercenários. Jesus, nesse texto daqui, vai chamar a atenção, com relação à palavra, que existem muitos ladrões, existem muitos salteadores e muitos mercenários que estão usurpando, estão roubando, estão matando as ovelhas de Deus. Então existem pessoas que tomam conta das ovelhas e na verdade querem roubar as coisas das ovelhas. Olha só, existem muitas pessoas que estão na liderança, pastoreando as ovelhas, e na verdade são ladrões, salteadores, são mercenários. São pessoas que só estão cuidando por causa do dinheiro. Preste atenção, salteadores, ladrões e mercenários. E é muito fácil nós identificarmos essas pessoas. Porque essas pessoas que tomam conta das ovelhas e o seu foco é o dinheiro, quando vem a dificuldade, quando vem a falta de dinheiro, começa a tudo fugir. Quando vem as adversidades, quando vem salteadores, quando vem inimigos tentar derrubar, lobos tentando matar, eles não defendem. Eles entregam propriamente a vida das ovelhas para que possam ser assim mortas. Porque o verdadeiro pastor e o bom pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas. O bom pastor, ele cuida das suas ovelhas. O bom pastor, ele luta quando qualquer lobo. O mercenário, quando vê o lobo, ele foge, ele sai e deixa as ovelhas morrerem sozinhas. Já o bom pastor, ele enfrenta o lobo. Ele luta contra o lobo em prol das suas ovelhas. Olha só. E é engraçado, irmãos, nós percebemos que isso é Deus para conosco. E é engraçado que em todos os momentos sempre vão ter inimigos da igreja. Sempre vai ter inimigos das ovelhas. Em toda circunstância, nós sempre teremos inimigos que lutarão para tentar nos tirar da presença do Senhor. No ponto 2 aqui, nós estamos aqui no aprisco de Deus, no item 2, o fracasso dos pastores de Israel. Israel tiveram vários reis, vários profetas, vários sacerdotes, vários líderes, vários pastores ela teve.
Mas muitos desses pastores se distanciaram do propósito de Deus. Muitas dessas lideranças saíram da presença de Deus, muitos por causa da riqueza, muitos por causa do dinheiro, muitos por causa do poder, muitos por causa de não conseguir se sujeitar à vontade de Deus. Porque o grande problema até de hoje mesmo é você se submeter às lideranças. Tem pessoas, irmãos, que querem porque querem ser líder, querem porque querem ser pastores, querem porque querem mandar na igreja, mandar nos apriscos, mandar nas ovelhas de Cristo. E Cristo continua sendo a cabeça. E uma coisa que Jesus não abre mão é de ser a cabeça da igreja, de ser o chefe da igreja, de ser o pastor, o sumo pastor da igreja. E isso Jesus não abre mão. E se eu, por exemplo, quero servir a Cristo, eu tenho que fazer as coisas segundo a vontade dele. Se eu quero cuidar da igreja, ajudar Jesus a cuidar da igreja, eu tenho que fazer segundo a vontade dele. E muitas pessoas hoje, ou desde o passado também, sempre queriam, na verdade, era usurpar, era roubar, era tirar a lã das ovelhas, era tirar o leite das ovelhas, era usufruir das coisas que as ovelhas poderiam ofertar. E isso é perigoso, porque Jesus vai chamar estes que gostam de lã das ovelhas, que gostam de explorar da lã das ovelhas, que gostam de explorar do leite das ovelhas, que gostam de explorar da carne das ovelhas, de salteadores e ladrões, de lobos cruéis que vêm para destruir o aprisco de Cristo. E eu vou dizer um segredo para vocês, viu? Tem muitas pessoas assim, viu? Tem muitas pessoas que estão somente na igreja. Por isso, irmão, que abre igreja em tudo que é lugar, irmãos. É a igreja da vassoura santa, a igreja do não sei o que lá, do reteté, das chuvas de Deus. É cada nome de igreja que só o sangue de Jesus. Nós não vemos nem propósito disso. As pessoas querem ser pastores de qualquer forma, às vezes não tem preparo nenhum, não tem condições morais para ser pastor, e por causa de a sua denominação, a sua convenção não lhe consagra, acaba saindo, aluga um ponto, pega uma caixa de som, compra a caixa de som, pega o microfone e começa a realizar cultos, mas no foco não é salvação, é dinheiro, é não trabalhar, é ser sustentado pelas suas ovelhas. Não estou dizendo com isso que o pastor, que a liderança não possa ser cuidada, não possa ser orientada. O próprio Paulo deixou bastante claro que o obreiro é digno do seu salário, mas isso não pode ser o nosso foco, não pode ser a nossa meta, não pode ser o nosso principal objetivo. Tanto que tem muitas igrejas, por exemplo, que só quer abrir uma denominação, uma congregação no lugar que tem pessoas ricas. Nos grandes centros, na roça, dificilmente você tem igrejas que você nunca vai ver na zona rural o nome dessas igrejas, porque lá são pessoas mais humildes, pessoas que não têm poder aquisitivo, então acaba não abrindo trabalhos lá, não acabam não realizando cultos lá naqueles lugares, porque não vai ter retorno financeiro. Esses são o quê? Salteadores, são os ladrões que querem somente usurpar as ovelhas de Deus. Agora tome cuidado, viu? Porque o pastor está de olho e mais cedo ou mais tarde ele vai te encontrar e vai te ferir, vai te tirar desta posição que você está. Vamos lá, continuidade. O negócio é forte hoje, viu? É mocotó puro, viu? E se você estiver gostando, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, mande para mais pessoas terem acesso a esse vídeo. Toda vez que você estiver compartilhando meu vídeo, você se dando glória a Deus. Se você deixar seu like, é um glória a Deus. Se você comentar, é 2 glória a Deus. E já vou dizer o seguinte para você. Se você compartilhar lá juntamente com no meu Instagram, Pastor Giovanni Santos, aqui no final desse vídeo, na descrição, eu vou deixar o meu Instagram lá, tá bom? Se você compartilhar no seu Instagram e me marcar lá que você está assistindo meu vídeo, eu vou deixar aquele comentário abençoado para você e eu vou colocar uma postagem minha lá na minha comunidade, tá bom? Sobre você e vou marcar o seu canal, tá bom? Faça isso, um ajudando o outro. Deus abençoe. Vamos lá. O fracasso dos pastores de Israel, o comportamento das ovelhas. Jesus confirma que as suas ovelhas o conhecem e conhece a sua voz, não ouve a voz de estranhos e nem o segue. Deixa eu só falar mais um pouquinho com relação à questão das ovelhas. É o seguinte, as ovelhas e existiam os pastores. O aprisco, dito aqui, o aprisco era normalmente um lugarzinho de pedras, cercado de pedras, existia somente uma porta. Olha, aliás, uma abertura, não era nem porta. Era um lugarzinho cercado, cheio ao redor de pedra. E existia lá uma porta, uma abertura que servia de porta para que as ovelhas pudessem entrar e sair. Tá bom? E nessa porta, normalmente, ficava um porteiro, um cuidador, ou o próprio pastor deitado nesta porta, nessa abertura. Tá bom? Então as ovelhas ficavam no aprisco, cercado de pedra, e dessa abertura, que seria o lugar da porta de passagem, se deitava ou um porteiro, ou o próprio pastor se deitava, fazendo a função de porta. Você está entendendo por que Jesus disse que eu sou o bom pastor e por que eu sou a porta das ovelhas? Porque o próprio pastor se deitava nessa abertura, sendo a porta. E com isso, qualquer pessoa que quisesse entrar, não poderia entrar pela porta, porque lá teria quem? O porteiro ou teria o pastor. Então eles deveriam pular as muretas, pular a cerca e assim roubar as ovelhas.
Porque as ovelhas não iam seguir as pessoas que não fossem o pastor. As pessoas poderiam até ser pastores de outras ovelhas, mas as suas ovelhas a conhecem. Cada ovelha conhece o seu pastor. Então o pastor, aquele ladrão, salteador, que pulasse a cerca, pulasse o aprisco, ele não carregaria as ovelhas que lá estivessem com a sua voz. As ovelhas não iam segui-lo. Eles precisariam carregar nas costas e roubar essas ovelhas. Deu para entender como é a conta? Porque as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E assim tem muitas pessoas, irmãos, abrindo igrejas, abrindo denominações, irmãos, e roubando as ovelhas das igrejas de outros lugares. Às vezes oferecendo cargos, oferecendo funções, oferecendo consagrações. Tudo isso é a forma de roubar as ovelhas. Porque pela sua própria voz, pelo seu próprio trabalho, elas não vão, porque ela conhece a voz do seu pastor. Mas quando são roubadas, muitos acabam indo. Porque a ovelha, irmãos, ela é dependente de alguém que cuide. A ovelha, ela precisa de alguém que esteja se cuidando. E você observa que na porta ele não entra, porque lá tinha um pastor que fazia a função da porta. Eita maravilha, Jesus é a porta, Jesus é o bom pastor que cuida das suas ovelhas. E com isso, as ovelhas acabavam rejeitando esse pastor, rejeitando esse ladrão que ia usurpar, somente tirar o seu couro, somente tirar o seu leite, somente usufruir da sua carne. Então nós precisamos ter muito cuidado com essas lideranças que só querem tirar as coisas da igreja, só querem tirar as coisas das ovelhas e nunca oferta nada, nunca ajuda em nada, nunca contribui com nada, nunca incentiva nunca. Se a ovelha estiver doente, nunca faz fazer uma visita. Eita, meu Deus, tem muitas pessoas, irmãos, que só quer você quando você tiver saúde, só quer a sua utilidade quando você estiver bem com a saúde, estiver saudável, tiver saúde, tiver coisa. Mas quando você está no aperto, ninguém vai lhe visitar, ninguém vai lhe levar oferta, ninguém vai levar cesta básica. Sabe por quê? Porque essas pessoas não são verdadeiramente pastores, são usurpadores, são ladrões, são salteadores, que só estão cuidando de você enquanto você tiver dinheiro. Enquanto você tiver dinheiro, saúde, estão cuidando. Mas o verdadeiro pastor cuida de você em todas as situações, em todos os momentos da minha e da sua vida. É por isso que Jesus, ele sim, ele é o bom pastor. No item aqui de ponto 2, dou a minha vida. Jesus era diferente. Normalmente, as pessoas matavam a ovelha para que pudesse ter vida. Ou normalmente eram as ovelhas que eram sacrificadas nos sacrifícios, né? Para que assim pudesse ser adorado. Mas Jesus fez diferente. Jesus pegou, sendo Deus, sendo pastor, ele próprio deu a sua vida em prol das ovelhas. E em vez de tirar a vida das ovelhas em sacrifício, ele próprio deu a sua vida em prol da salvação das suas ovelhas. Em vez da ovelha da vida pelo pastor, foi o pastor que deu vida pelas ovelhas. E é por isso que nós estamos de pé. É por isso que existe vida em nós. É por isso que nós estamos protegidos, é por isso que nós estamos guardados. É por isso que nós estamos ainda erguidos, porque foi Cristo Jesus que morreu no meu e no seu lugar. E esse ato de Jesus foi algo voluntário, ninguém tomou não, ele deu voluntariamente. Por isso que muitas pessoas tinham medo, os discípulos de Jesus tinham medo de ir para Jerusalém, porque dizia, quando a gente pisar o pé em Jerusalém, as pessoas vão nos matar. Mas Jesus estava tranquilo, porque a morte de Cristo só seria executada no momento certo, na hora certa e no momento que tivesse o segundo projeto de Deus. Então por isso que Jesus ia para Jerusalém, mesmo correndo risco de vida. E Jesus só foi preso, só foi morto no tempo certo, no tempo de Deus. Então, o próprio Jesus deu a sua vida pelas suas ovelhas, para que hoje nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos ter santidade, para que nós pudéssemos ter direito à salvação, para que o pecado não venha nos atingir, para que o pecado não venha nos matar, e nós possamos ter ligação entre Deus Pai e entre as nossas vidas, para que possa ter essa ligação entre a criatura que somos nós e o Criador que é Deus, nos tornando agora filhos também de Deus. Esvaziou-se de si mesmo. Jesus é bem diferente, irmãos. Enquanto hoje as pessoas, as lideranças, querem ter poder, querem ter riqueza, querem ter palácio, querem ter carro na moda, querem ter a melhor casa, querem morar na melhor fazenda, e assim por diante, Jesus foi diferente. Jesus deixou a sua glória, Jesus deixou a sua majestade, Jesus deixou o seu trono de glória e veio habitar como homem. Não estou dizendo com isso que Jesus deixou de ser Deus, porque isso é impossível. É impossível Jesus deixar de ser Deus. Mas ele abriu mão de sua glória, do seu poder, e veio habitar como homem, viver como homem, sofrer como homem, para saber as nossas consequências. Ser até rejeitado pelo próprio Deus, para que sobre Cristo Jesus na cruz do Calvário, sobre Cristo ali, estava todo o pecado da humanidade. E o próprio Deus abandonou a Cristo por causa do pecado da humanidade. Deixou Cristo sofrer na cruz do Calvário, porque através daquela morte, através daquele sofrimento, nós teríamos a salvação. Então sobre Cristo na cruz do Calvário, estava ali carregando todos os pecados. Por isso que Deus abandona. O próprio Jesus chega lá e clamar e dizer, Lamá, Lamá, sabactane, por que me desamparaste? Deus meu,
por que me desamparaste? Porque Deus o rejeitou, Deus o abandonou naquele momento, porque ele estava ali representando a humanidade, carregando o pecado de toda a humanidade que aqui está presente. Meu Deus, é coisa, viu? Se inscreve no nosso canal, se inscreveu? Se inscreveu? Agora eu vou dar continuidade. Esvaziou-se de si mesmo. Irmãos, você deixar de estar no palácio para estar no calabouço é difícil. Você deixar melhor para estar no pior é difícil, mas Cristo fez isso por mim. Então Jesus esvaziou-se de tudo, a glória de Cristo. Enquanto Lúcifer quis usurpar a glória de Deus, Cristo esvaziou-se da sua própria glória, tudo isso por causa de você. É por isso que eu não entendo, irmão, quando pessoas ficam se desmerecendo, ficam dizendo que não presta, que é insignificante. Irmãos, nós prestamos. Cristo nos amou de uma forma que deu a sua própria vida para que nós podemos ter salvo. Nós temos valor sim. Essa ideia do diabo que nós não prestamos, que nós não temos valor, que nós não servimos para nada, isso é ideia do capeta, irmãos. Cristo não ia morrer por pessoas imprestáveis, não. Nós temos valor diante de Deus. Quando nós aceitamos a Cristo, nos rendemos a Cristo, sujeitamos a vontade de Cristo sobre a nossa vida, nós estamos dizendo: Jesus, valeu a pena. Jesus, muito obrigado por morrer por nós, muito obrigado por ser o meu sumo pastor, por ser o meu pastor, por cuidar de mim, por dar sua vida por mim, por ficar na porta para que os salteadores não venham roubar, por ficar na porta para que os lobos não venham entrar e assim arrebatar as ovelhas. Tudo é por causa dele, para a glória dele, e nós devemos buscar e cultuar a ele. No versículo no item 3 aqui, um só rebanho, o cumprimento escatológico. Existe, e os judeus, gentios, eu já falei aqui para vocês, que na questão escatológica, na questão como Deus olha o mundo no Velho Testamento, quando Deus olhava o mundo no Velho Testamento, Deus via dois povos, os judeus e os gentios. Os judeus são todos descendentes de Abraão, os gentios são aqueles que não são descendentes de Abraão. Todos descendentes de Abraão são os judeus, tá bom? Descendente de Abraão com Sara. Tá bom? Os descendentes de Abraão com Sara são os judeus. Os demais são todos gentios. E quando Deus olha para a terra, Deus trabalhou no Velho Testamento, Deus lidou com o Velho Testamento com os judeus, que era o seu povo escolhido e remido. Mas esse povo do Velho Testamento, os judeus, quando viu a Cristo, rejeitou o Messias, não quis o Messias. E através disso abriu um precedente para que Cristo pudesse chamar os gentios, que no caso somos nós éramos gentis. Hoje, quando Cristo olha a terra, quando Cristo olha o mundo, ele vê três povos diferentes. Você pode ver isso em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32. Jesus vê os judeus, descendentes de Abraão, com Sara. Jesus vê os gentios, todos aqueles que não são judeus, e Deus vê a igreja. E que é a igreja, pastor? A igreja são os gentios que aceitaram a Cristo e os judeus também que aceitaram Jesus. Então a igreja hoje é formada por judeus que aceitaram a Jesus e pelos gentios que aceitaram a Cristo. Nos tornamos agora igreja. E todas as promessas voltadas para a igreja é para mim, para você e qualquer um que aceite, irmãos. As bênçãos do Senhor não está restrita à quantidade de pessoas, à nacionalidade, à genealogia. Não depende disso, não. Depende de você aceitar a Cristo e essas promessas estarão para com você. Queira ou não queira, tente pedir ou não queira, as pessoas aceitem ou não, as lideranças queiram ou não queiram, as promessas de Deus vão para a sua vida, independente das pessoas aceitarem ou não, dos sacerdotes, dos pastores quererem ou não. As promessas de Deus vão vir sobre a sua vida, independente da sua posição social, eclesiástica. Deus sempre tem as suas promessas, porque por isso que ele morreu em nosso lugar. E aqui agora haverá um tempo em que as ovelhas de Cristo, todas as ovelhas de Cristo, que serão essas ovelhas? Serão a igreja, formada por judeus que aceitaram a Cristo, juntamente com os gentios que aceitaram a Cristo, e também os remanescentes de Israel, os judeus, no final da grande tribulação. Os judeus, no final da grande tribulação, eles vão aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Eles vão aceitar o Messias. E a partir do momento que eles aceitaram o Messias, eles serão incluídos agora, aleluia, no aprisco de Cristo. Farão parte das ovelhas de Cristo. Serão protegidos agora pelo sumo pastor. Mas os judeus só vão fazer isso no final da grande tribulação. Quando o anticristo se manifestar e tiver oprimido e for para destruir Israel, Israel vai entender que aquele Jesus que ele mandou matar, ofereceu em sacrifício, matou lá em judeus, através de Pilatos, através de Herodes, aquele Jesus, ele era o Messias. E através disso eles vão reconhecer o Messias e vão clamar por Cristo. E Cristo vai aceitar esse clamor, vai aceitar a aceitação de Israel, e todo Israel que estiver vivo naquele período vai ser salvo. Aí é quando vem em poder e em grande glória, no final da grande tribulação. Eu falo mais isso aqui no meu livro, Descomplicando a Escatologia, e vou deixar você para depois para você comprar, tá bom? Então nós encerramos dizendo que Jesus, ele é o bom pastor. E com o bom pastor, ele tem preocupação na sua vida. Ele quer lhe ajudar, ele quer lhe socorrer, ele quer lhe amparar, ele quer lhe sustentar, ele quer lhe levar em pastos verdejantes. E veja só, esse episódio de Jesus, o bom pastor, inicia bem
quando os judeus, os fariseus, rejeitaram, expulsaram os líderes judaicos, os sinédrios, os líderes judaicos, expulsaram o cego que Jesus tinha curado. O cego ficou impossibilitado de entrar no templo. O cego ficou impossibilitado de adorar a Deus no templo. Ele foi expulso da questão religiosa dos judeus. Aí é quando Jesus se apresenta, vai até ele, aceita ele agora e ele participa agora, faz parte do povo de Deus. Então Jesus se apresenta como bom pastor, como aquele que cuida das suas ovelhas, exatamente por causa daquele cego de nascença. Isso é um grande segredo que eu não tinha, deixei aqui para você pro final, viu? Você tá entendendo? Jesus se apresenta como bom pastor porque as lideranças religiosas da época expulsaram, rejeitaram o cego que Jesus tinha curado quando ele mandou ir no tanque de Siloé se lavar. Aí Jesus agora vai até ele, reconhece, mostra que Jesus ele é o Messias. O cego aceita Jesus como Messias e a partir desse momento ele é incluído, aleluia, no aprisco de Cristo. Ele é incluído no povo de Deus. E é por isso que ele se apresenta como bom pastor, porque os judeus, os salteadores, os mercenários rejeitaram ele. Mas Cristo, que é o bom pastor, estava recebendo esse cego agora no seu aprisco. E eu prefiro fazer parte do aprisco de Cristo do que o aprisco do mundo. Eu prefiro fazer parte do aprisco de Cristo do que o aprisco das coisas deste mundo, tá bom? Mas que Deus abençoe, que o Espírito Santo lhe proteja e que se compartilhe, se inscreva no nosso canal, mande para as pessoas ter acesso, tá bom? A paz do Senhor e até o próximo vídeo, se Deus assim quiser.